alfa e beta. Isso são uma construção da linha da escrita grega. Eu não posso falar para ninguém isso, que estão dizendo aí, o mais correto é o alfabeto hebraico. Gente, ou é alfabeto ou é hebraico. Você vê que as mesmas pessoas que estão detonando com o grego romano, querendo que você fale só o hebraico, estude só o hebraico, as mesmas não sabem discernir que o alfabeto é do grego e o hebraico é outro assunto. E esse tipo de erro grosseiro você está vendo na boca, sabe de quem? Dos mesmos que estão dizendo que são rabinos ou estudiosos da religião dos rabinos. Eu já pensei em fazer um vídeo dando altas gargalhadas aqui de tão cômico que é. Mas eu aprendi que se eu quero que alguém leve a sério aquilo que eu trago, eu também tenho que tratar a sério aquilo que está errado. Eu não posso tratar aquilo que está errado com chacota, com brincadeiras. Uma vez eu quase entrei nessa. Eu estava nessa, né? Lembra lá do Rivotril? Cantava Rivotril, mas depois eu fui ver, por mais que seja engraçado, mas a gente não ganha as pessoas assim. Porque eu acho muito sério essas questões que a gente brinca tanto. Religião mexe com alma. Ela não está mexendo com o corpo humano. Ela está mexendo com a alma. E foi com seriedade que os religiosos nos enganaram. E vai ser com seriedade que a verdade vai vir. Não pode ser diferente. Você já viu um pastor evangélico, quando ele vai conversar com você das doutrinas da sua abadia? É tudo com seriedade. É a consagração do pastor, é a unção do bispo. Vamos fazer aqui a campanha do sal. Eles chegam franzir o rosto para pregar mentira, que todos vão acreditar, porque está sendo falado como se estivesse falando a verdade. E eu muitas vezes falei muitas verdades aqui, mas muita gente não acreditou, porque eu falei elas como se fosse uma mentira. Porque a partir do momento que você coloca chacota, zombaria em questões tão sérias, pensando que está abafando, você acaba atrapalhando um processo de comunicação que poderia ser extremamente libertador para muitas pessoas. Então, o que a gente precisa fazer? Tratar a sério não só tratar a sério as coisas verdadeiras, mas também as que não são verdadeiras, mas está na mão de pessoas que são o alvo da salvação de Yahushua. Então eu comecei a olhar as pessoas que estão hoje no caminho errado da religião, dos senhores do mundo, muito mais as pessoas do que aonde elas estão. Porque antigamente eu só estava olhando o evangélico. Eu não estava tendo olhos para entender que o evangélico que eu não aceito são pessoas que a gente quer que elas venham aceitar aquele que morreu no madeiro. Eu não estava tendo essa visão. O espírita, ele escolhe uma religião que eu não gosto, mas ele é uma pessoa que eu tenho que gostar. Então, o meu trabalho não é mais tirar sarro com o espiritismo do Joaquim, mas sim tratar com respeito, com educação o Joaquim, muito mais acima do que a religião que ele escolhe. Porque eu não trabalho para a religião. Não adianta eu trabalhar aqui para combater cristianismo,
que é um sistema, combater espiritismo, combater o judaísmo. Não adianta a gente combater, porque isso só vai acabar depois dos 6.000 anos. O que eu preciso entender é que eu preciso ter uma estratégia nesse tabuleiro, nesse jogo cansativo, às vezes odioso, às vezes insuportável, de me preparar para ter estrutura, para ter resistência, para ter força, para ter energia, para suportar as escolhas e ter ainda amor, carinho e vontade de ajudar essas pessoas. De não desistir. É igual meu familiar. Meu familiar está dentro da abadia. Mas eu não posso desistir do meu familiar. O que eu posso fazer é encontrar uma oportunidade, uma ocasião para conseguir trazê-los para Yahusha. Isso tem que ser estudado. Você tem que estudar o grau, o nível que eles se encontram dentro desses lugares. Quais as pessoas fazem parte do seu grupo social. Se eles já conhecem um pouco da verdade ou não. Seus comportamentos, sua atitude, seus temperamentos, a ação que eles fazem, tudo tem que ser estudado. Não é só chegar lá e Yahusha é a verdade, Jesus é a mentira. Compreende? Eu vou te dar um exemplo de Bíblia. Lembra lá dos 450 profetas de Baal? Aqueles 450 profetas de Baal estavam errados. Elias adorava Yahweh, estava certo. Yahweh era o Senhor e não Baal. Mas você acha que Elias conseguiria convencer os 450 profetas de Baal só falando uma vez e tem que aceitar na marra? Elias teve que ser um pouco ousado. Ele teve que fazer o quê? Um jogo. Que se fizéssemos isso hoje, mas isso aí é coisa do diabo. Jogo, mas Elias teve que usar um jogo, uma competição. Aquilo que Elias fez, de colocar 2 altares, um de Baal e um do Salvador, aquilo já fazia parte de um tipo de esporte entre o povo daquela época. Não foi uma coisa assim criada por Elias. Elias vai pegar exatamente um tipo de jogo que os 450 profetas de Baal gostavam. Pode ir lá na literatura, dentro da faculdade, buscar lá esse jogo que tu vai ver. E é chamado na literatura de jogo dos altares, ou jogo do fogo. E se tinha água no jogo. Elias não pegou a água da cabeça dele. Elias usou o esporte dos profetas de Baal para mostrar para eles, através do modelo esportivo deles, que Yahusha era o Senhor. Só que você vai encontrar isso na Bíblia? Não, porque a Bíblia não tem tudo que você quer saber, mas ela manda você examinar. E você não examina nada do que você lê no próprio livro, na própria literatura que você está trazendo, não. Quando a Bíblia diz assim, errais por não examinar as Escrituras, examinar as Escrituras é você trazer o grosso daquilo que você está lendo. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Você vai lá e diz assim, no Velho Testamento eles bebiam vinho. Certo? Eles bebiam vinho e ficavam bêbados. Ponto. Você só vai saber Aí você vai pegar um vinho desse que vende aqui no Brasil, que vende na Itália, que vende, né? E você vai dizer, eu bebo vinho hoje porque
Os patriarcas da Bíblia também bebiam vinho. Ok.